Olá, meus caros, comentário aqui no Cultura Edificante. Nós vamos falar acerca do preconceito para com os cristãos ou religiosos, da falta de respeito à crença, à fé alheia, também da tal cristofobia que existe. É lamentável percebermos isso que está ocorrendo com a ministra Damares só por conta da sua fé, a mídia tendenciosa, falando mal, inventando, disseminando fake news, doutrinando pessoas a falar mal da ministra, isso é até muito mais pior e grave. E, obviamente, não buscando conhecer melhor a Damares, seus gestos, o que ela fez, deixou de fazer, seus posicionamentos, ela que é formada em teologia, que é professora, inclusive com mestrado, e também advogada e mestrado também na área de direito constitucional. Então a pessoa ela tem um pedigree acadêmico exemplar ou grande, ela tem cabedal de conhecimento, ela não é qualquer uma, se for para julgar a partir dos títulos. Segundo ponto, a grande questão dela estar sendo vilipendiada não é simplesmente porque ela faz oposição ao governo Lula, o PT, ou até a dona Rede Globo e a principal, vamos dizer assim, crítica da Damares, mas sim é por conta da sua fé. Fato é que pegaram um vídeo dela ministrando numa igreja batista lá no Nordeste, ou do Norte, melhor dizendo, do Brasil, e vídeo esse de 2013, e começam a tirar trechos dali e colocar aí na internet ou até mesmo na TV, na rádio, como se fosse falar dela de agora, de ministra de 2019. Aí para uma pessoa, por exemplo, leiga, que não conhece nada, até mesmo de internet ou de vídeo, vai pensar que de verdade ela não presta, ela é uma intolerante, intransigente, uma fundamentalista, uma religiosa de péssima estirpe que não deveria nem ser nomeada por Bolsonaro. É lamentável. Eu coloquei aqui no canal o trecho, aliás, a pregação toda, e ali você vai ver os trechos que eles cortam. Você vai ver que tem um significado, um sentido que de fato não se pode pegar um texto fora do seu contexto para virar pretexto. No caso, não se pode pegar uma fala fora do seu contexto para então disseminar fake news como essa mídia tendenciosa e podre tem feito. Aí eu fiz um comentário aqui, você vê ali pela chuva, né, ou enxurrada de dislike, defendendo exatamente o que ela coloca lá no vídeo, porque tudo que ela fala tem fundamento, ela traz slides, ela mostra a fonte, o jornal que foi falado, a questão ali da masturbação nos bebês é comprovada, só errou ali o país. Ela disse que era na Holanda, mas na realidade era na Alemanha. Você pode procurar até no Dr. Google ali que você vai encontrar essa retificação e que existiu sim esse posicionamento, inclusive da Marta Suplicy, do PT em São Paulo, etc. E tantas outras coisas, tudo tem fundamento. Ela não está falando coisa da cabeça dela, né? Até porque ela é uma advogada e todo advogado, todo causito sabe que o direito só tem valia se tiver fundamento. Fundamento este que é tudo, porque você tem que provar, né, aquilo que você está falando ou advogando. Então ela sabe muito bem do que ela está fazendo, o que ela está lidando, ela não é nenhum apedeuta ignorante como muitos pensam por aí, né? Então é lamentável. E aí os camaradas doutrinados, que não são pessoas que aprenderam de fato a examinar tudo e reter o bem, vão ir atrás da senhora Globo, ou em nome da sua ideologia, ser contra ela. Aí o interessante e lamentável profundamente é pessoas que se dizem cristãs estão contra ela, por conta dela ser do partido do Bolsonaro, não ser do PT. Lembrando, eu quero dizer aqui para todos, se ela fosse do PT, tivesse esse mesmo posicionamento, eu estaria defendendo ela, porque a minha questão aqui é o Evangelho. E aí entra numa outra questão, o cerne da questão, que a Damares não está afim de interferir na vida sexual de ninguém, muito menos de adultos. Ali a questão é da criança, é do adolescente ou pré-adolescente.
Inclusive, Jair Bolsonaro falou acerca disso, que quem tem que cuidar da questão sexual de crianças e adolescentes são os pais, e não cartilhas do MEC, né, do Ministério da Educação e Cultura. E é isso que ela está combatendo, né? E se você for ver a pregação toda, né, mas ninguém tem paciência, só vê ali um minuto e já sai criticando, não sabe ouvir, né? E o ouvir é ouro e falar é prata, ouvir é mais válido do que falar, as pessoas só querem falar precipitadamente. Se você for analisar ali, ela mostra todos os fundamentos, ela mostra tudo certinho. Os absurdos, você vai ver ali, né? Coisas das mais lamentáveis possível. E com fundamento, porque senão ela iria ser processada se ela não trouxesse os fundamentos. Por que essas pessoas não param para analisar? E ela, sendo uma causídica, uma advogada, ela estaria por cima da lei? Óbvio que não. Aí muitos chegam a questionar, porque ela teve o trauma sexual, possivelmente não é casada, adotou uma filha indígena e tal e tal. Nada a ver, inclusive ela cita nessa pregação a questão das crianças indígenas, os tratamentos, os abusos que eles sofrem. Uma criança, por exemplo, que tenha alguma deficiência, ela é enterrada viva, né? Ela mostra até um caso ali de a pessoa ser hermafrodita, de hermafroditismo, né? Como é? De hermafrodita ou hermafroditismo, esqueci o nome, né? Então, que lá na aldeia é algo maligno, é do mal. A pessoa que é hermafrodita, que tem o órgão sexual, por exemplo, é feminina, nasce feminina, mas tem um órgão sexual ou algo parecido, anomalia ali na genitália, parecida do masculino, então é enterrada viva. Porque acho que é coisa do maligno. E ela foi para defender essas crianças. Mostra tudo ali. Inclusive, ela ajudou uma criança dessa a fazer a cirurgia, poupou a vida dela e tal. Então tem que analisar tudo com cuidado, né? Vai atrás dessa mídia tendenciosa que só sabe falar, que nem um papagaio, papagaiar, né? Fica que nem um papagaio falando besteira aí, lá nisso, né? E o povo brasileiro realmente é ignorante, hein? Ela fala num contexto, está defendendo criança e adolescente, já pensa que é falar de vida adulta, de sexo a partir da idade adulta, da pessoa querer escolher ou ter orientação sexual lésbica, ou homossexual, bissexual, enfim, como se ela estivesse trabalhando nessa área, sabendo ela que no direito os homossexuais têm, então, os seus, vamos dizer assim, privilégios. Tem ali as suas prerrogativas ou garantias constitucionais, se não constitucionais, mas a interpretação da jurisprudência. Então, é lamentável, né? Quem fala mal da Damares é um apedeuta teologicamente falando, é um apedeuta juridicamente falando e é um apedeuta jornalisticamente falando, né? Quando fala apedeuta, a palavra apedeuta quer dizer ignorante mesmo, né? Eu estava lendo até um salmo, Salmo 77, e lá no Salmo 77, o Asaf, o salmista chega a dizer para que os soberbos não venham ser arrogantes, para que os ímpios e soberbos deixem a arrogância de lado. A arrogância é exatamente isso, a opinião dele que vale, é a única opinião, a única verdade. E de fato ser humilde, né? Reconhecer seus erros, ouvir outros posicionamentos, né? Para pensar, ok? Deixe seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva e até a próxima. Recado, né? Os inscritos aqui já sabem como que é meu posicionamento. As pessoas que vieram aí nesse vídeo, vêm de fora, não conhecem o canal, estão falando besteira, sabe que eu tenho posicionado sempre pelo equilíbrio e para analisar os dois lados da moeda, né? Nunca ficar com um trechozinho, um corte aqui, acolá mais, ver tudo na sua íntegra, né? Examinar tudo e reter o bem de fato, porque senão a gente é enganado. Até mais.